Ar. Então, olá a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar então início ao nosso segundo podcast do mês de março. Temos como convidado o professor João Pedro Galhofe, ao qual agradecemos em nome de todo o Núcleo de Estudantes de Direito da Universidade Europeia e em nome de todos os estudantes, por ter aceito o nosso convite. E o tema deste podcast será então a inflação e o seu impacto económico e social. Queria também, desde já, agradecer também ao professor e dizer que decidimos convidá-lo, por ter sido nosso professor de Finanças Públicas e de Economia, por também fazer parte do Conselho Económico e Social, e achamos que tem as características certas para poder responder às nossas perguntas e falar abertamente sobre o tema. Muito bem, antes de mais, naturalmente, queria cumprimentar as moderadoras e também quem nos ouve em diferido depois através do podcast, dizer que é para mim um gosto sempre voltar à Universidade Europeia. De facto, confirmo essa informação que fui vosso docente em ter-vos a vocês e a todos os outros ex-alunos como alunos e, portanto, é sempre com grande gosto que volto à Universidade Europeia. Agora vou naturalmente tentar responder, fazer uma breve apresentação e depois tentar responder às questões que me colocarem sobre a situação da inflação e, nomeadamente, a evolução da inflação portuguesa ao longo das décadas. Nós vivemos um contexto económico muito sui generis na economia portuguesa, em função de uma dívida que nós sabemos que é crónica e tivemos informações à data de ontem que a dívida pública reduziu para 114,9% do PIB, ou seja, já tivemos uma dívida bem maior do que aquela que temos. Isto pode parecer boas notícias, tendo em conta um contexto que já por si é mau, porque já tivemos uma dívida a rondar os 134% do PIB, mas a realidade é que, ao mesmo tempo que a dívida pública desce, essa dívida reduz em função de um fenómeno que também é a inflação. Ou seja, é curioso que o facto de termos um aumento generalizado da prática dos preços permite-nos ainda assim e também, cumulativamente, reduzir o déficit. Isto porquê? Porque à medida em que adquirimos bens mais caros, inflacionados, os impostos, nomeadamente o IVA, que é cobrado para esses bens, acarreta mais receita fiscal. Ou seja, nós estamos a ajudar subrepticiamente também o Estado a diminuir a dívida pública, o que por si parece uma boa notícia, no sentido em que nós estamos, por via da inflação, a reduzir a dívida pública, mas por outro lado estamos todos a empobrecer. E isto porquê? Estamos a empobrecer porque estamos a pagar mais impostos e estamos a pagar todos os bens mais caros. Isto de uma forma muito técnica para explicar o seguinte. Hoje o Governo apresentou um conjunto de medidas que me pareceram bastante relevantes e que eu não queria de todo em todo não deixar de falar aqui, porque são medidas que impactam fortemente nas famílias portuguesas. Recordar-se-ão, quando fui vosso docente de Economia, de dizer que entre os vários agentes económicos as famílias eram, grosso modo, assim como as empresas, fortemente impactadas pelos fenómenos económicos. E, portanto, temos aqui uma circunstância que é a de as famílias portuguesas terem hoje menos poder de compra do que tinham antes da guerra, em 24 de fevereiro de 2022, na Ucrânia. E, portanto, se quisermos aqui circunscrever o fenómeno da inflação, teremos que ver a partir de quando é que ela começou a aumentar. Poder-se-á dizer, mas não havia já inflação em Portugal? Havia inflação, não na dimensão de inflação que temos hoje. Nós hoje, à data de fevereiro de 2023, porque ela é sempre analisada pelo período homólogo do ano anterior, temos uma inflação que se cifra nos 8,6%, o que compreenderão todos que estamos a pagar os produtos a mais 8,6% do que pagávamos no ano homólogo anterior. Da mesma forma, isto significa dizer que se o salário dos trabalhadores e dos empregadores não aumentar em função da inflação e não aumenta, estamos todos, uma vez mais, a perder poder de compra. Uma das medidas que, por exemplo, o Governo apresentou hoje, e que parece relevante falar neste contexto da inflação, é uma medida no sentido de aumentar 4,3% o salário da função pública em termos
globais, ou seja, aumentar o subsídio de refeição em cerca de 1% e, no global, 4,3% em toda a função pública. Reparem bem, eu aqui sou pessoa que estou muito à vontade para falar do aumento da função pública, porque, como compreenderão, eu defenderei sempre que qualquer aumento da função pública terá que ser visto como um aumento de poder de compra. Isso por si é bom, porque permite que haja mais capacidade económica dos funcionários públicos para poderem adquirir bens, mas temos que olhar para o privado. E, portanto, se só a função pública é que tem um aumento que é imposto pelo próprio governo, provavelmente vai-se criar uma questão de desfazamento de realidade e de tratamento diferenciado, porque a função privada olha para a função pública e diz: a função pública é aumentada, tem mais poder de compra e os privados continuam a empobrecer alegremente, porque a inflação aumenta e o nosso poder de compra diminui. Isto para dizer o seguinte: para terem ideia, o mais que se conseguiu propor foi um aumento de 4,3%. Eu não estou a dizer que a medida é má por si, estou só a revelar números e factos. 4,3% de aumento na função pública. Ora bem, a taxa de inflação última calculada face ao período homólogo de fevereiro de 2023 é de 8,6%, é quase o dobro. Portanto, não há nenhuma medida que vá resolver o problema da inflação assim como um passe mágico. Isso é mais ou menos evidente e queria-vos explicar isto, por exemplo, para ter ideia. No aumento do subsídio de refeição de 5,20 diário, que é o valor do subsídio de refeição, vai-se aumentar para 6 euros. Portanto, estamos a falar de 80 cêntimos. Hoje em dia, em certas zonas de Lisboa, claramente isto não paga um café. Portanto, compreenderão que não há nada que resolva assim com um passo mágico a situação da inflação. Mas para ser cronológico e cadencial, queria explicar o seguinte. De facto, nós tivemos um grande aumento da inflação em virtude da guerra na Ucrânia, porque tivemos uma série de produtos, nomeadamente os bens essenciais, entre os quais os cereais, que, sendo produzidos em território ucraniano, não puderam circular para fora do território europeu e, portanto, não puderam ser exportados. Isto significa que pagamos todos o preço da guerra na Ucrânia. Isto parece-me que é típico de quem se considera português e europeu como eu próprio. Portanto, olhamos para a guerra na Ucrânia e sentimos-la toda como um efeito económico que reflete depois na inflação. Mas dizer isto, não se poderá, em bom rigor, dizer que não havia inflação antes da guerra na Ucrânia, porque certamente que a haveria e houve sempre. A questão é a dimensão da inflação. Eu queria partilhar convosco aqui, e espero ter sucesso nesta partilha, o gráfico que está disponibilizado pelo Banco de Portugal relativamente à taxa de inflação desde a guerra na Ucrânia. Portanto, repararão que ela começa em 4,4%, portanto, calculado o período homólogo a fevereiro de 2021, portanto, era uma taxa minimamente comportável. Já assim, era uma taxa muito acima daquilo que era normal para o contexto português. Sobe depois no mês seguinte para 5,5, 7,4, 8,1, 9%. Chegámos a ter taxas de 9% e acima disso, 9,4, 9,3, 9,8 e o máximo atingido foi 10,6 em outubro de 2022. Se nós estávamos a pagar todos os produtos, mais 10,6 do que o preço normal no ano anterior. Depois foi, recordam-se bem, eu tenho ideia de ter sido vosso docente nessa altura, de eu falar sistematicamente do preço do aumento dos combustíveis e do que isso acarretava na gestão diária das famílias portuguesas. Depois reduziu para 10,2, 9,8, 8,6 e manteve-se, curiosamente, desde o início do ano, janeiro e fevereiro, estamos em 8,6 de taxa de inflação. Agora, eu queria dizer o... Diga, diga. A realidade é que a guerra teve um grande impacto na inflação, mas se nós retrocedermos até um pouco atrás, os apoios colocados na economia durante a pandemia, por exemplo, também foram uma grande causa do aumento da inflação, não? Certo, certo. Bom, então vamos ver. Primeiro, por um lado, voltando, ainda antes da guerra na Ucrânia, falando da pandemia, a pandemia foi um fenómeno muito curioso a nível da gestão da inflação, porque, por um lado, nós tivemos muito menos consumo, porque as pessoas estavam numa situação de liberdade de circulação, portanto, foram muito menos consumistas, tinham dificuldade em aceder aos meios, acediam por meios à distância, por
compras online. Portanto, o que é que aconteceu? Com receio das repercussões económicas e sociais da pandemia, foram adquiridos muito menos bens. O que significa que, talvez por receio desse desfazamento entre aquilo que estava a suceder no momento em que soubemos da pandemia e as consequências futuras imprevisíveis da pandemia, as famílias começaram a gerar poupança. Com receio, começaram a poupar, porque não sabiam o que poderia vir a acontecer para o futuro, e as empresas, por ordem de razão também, na lógica em que não sabiam se teriam que despedir trabalhadores. E, portanto, em função disso, diminuíram os custos ao mínimo, custos de manutenção ao mínimo, evitando a todo o custo ter que despedir trabalhadores. Ora bem, dizia a Beatriz e bem, bom, mas também o governo interviu, não raras vezes, na economia, aqui ou ali, eu acho que ainda assim pontualmente, implementando algumas medidas de combate à pandemia. É verdade, mas essas medidas, e reparemos o seguinte, nós não temos muito bem a ideia, não tínhamos muito bem a ideia em março de 2020, do tempo de prolongamento da pandemia. Não sabíamos quanto tempo é que íamos demorar, como também não sabemos quanto tempo é que vai demorar a guerra na Ucrânia. Repararemos no seguinte, já ultrapassámos um ano de guerra e não parece ter fim à vista essa guerra. Portanto, podemos fazer analogia, realmente são situações semelhantes. O que de facto não é semelhante é que não houve, apesar de ter havido inflação, e é evidente que houve inflação durante a pandemia, houve uma contração nos níveis do consumo das famílias, porque em ambas as situações, aqui análogas, as famílias não adquiriram bens, ou por receio das consequências económicas e até de saúde pública da pandemia, por um lado, ou, no caso da guerra, com temor daquilo que possa resultar a nível de diminuição de capacidade económica das famílias e de incapacidade de gerar poupança. É bom de ver que muitas famílias portuguesas, hoje em dia, que tinham poupanças realizadas, estão a ir às poupanças para poder adquirir bens essenciais. Isto é uma realidade que nós, no tempo da pandemia, não tenho conhecimento que isso tivesse ocorrido desta forma. Ora bem, mas há uma grande diferença, e era aqui que eu queria chegar, é que, enquanto durante o tempo da pandemia as famílias consumiam, podiam consumir à distância, podiam consumir menos, mas consumiam e não tinham problemas em consumir bens essenciais. Hoje, o processo económico que se passa em Portugal é bastante diferente. Hoje em dia temos famílias portuguesas que estão retraídas em consumir bens essenciais porque até esses foram fortemente inflacionados pela capacidade de compra, porque o preço aumentou na cadeia de produção, ou seja, ele aumentou ao nível do produtor e isso vai-se imputando, vai impactando ao nível da cadeia de distribuição também portanto, quando chega ao consumidor final, esse preço é bastante mais caro do que o que era há um ano atrás. Para ter a ideia, e porque hoje falou-se numa medida que me pareceu muito relevante, que é a proposta de redução do preço de cabazes de bens alimentares essenciais para o IVA zero. Esta medida, que à partida tem tudo para ser uma boa medida, e eu sou daqueles que a defendo. Oh, professor, mas o Pingo Doce, eu há uns tempos vi que eles estavam a fazer uma campanha assim de IVA zero em produtos, ou até e, aplicar os preços antes da inflação. Muito bem. E podem sempre fazer por livre e espontânea vontade. Qualquer distribuidor, no caso do Grupo Jória Martins que está a falar, eles podem sempre vender isentando do IVA. Isto é uma circunstância que eles imputam o custo do IVA para eles próprios e vendem ao consumidor final, imputando esse custo e não realizando ou não transmitindo, se quiser, esse custo do IVA ao consumidor final. Não. Mas também é bom ver que estamos a falar de um grupo, o Grupo Jerónimo Martins, o ano passado lucrou 590 milhões de euros, e portanto não são todos os grupos económicos que podem fazer campanhas desse tipo. Mas ainda à sua questão muito diretamente, dizer o seguinte, nesse caso, o que eu tenho algum receio, e vou-vos confidenciar isto, aliás é a primeira vez que falo sobre isto, porque a medida foi anunciada há cerca de uma hora ou uma hora e meia, é o seguinte, esta descida do cabaz de bens alimentares, que no fundo vai ser IVA zero, ou seja, o governo vai permitir que se faça a venda de
bens alimentares essenciais, um pouco abaixo de bens essenciais que vos falei muitas vezes, de IVA zero, essa decisão vai ser não unilateral, ou seja, não é imposta pelo governo, mas é concertada a nível da concertação social. Vocês sabem que eu faço parte de um órgão onde a concertação social é o órgão de excelência da concertação social, que é o Conselho Económico e Social, o que quer dizer que os produtores e os distribuidores e o governo vão tentar chegar, no âmbito das negociações em curso, a um consenso, a um acordo que permita que, por um lado, o Estado não cobre IVA naqueles bens essenciais e que essa isenção total, neste caso é isenção total de IVA, não seja imputada ao consumidor por via da cadeia de distribuição na relação entre o produtor e o distribuidor. O que é que isto significa? Que não é porque o Estado diz que o IVA nestes bens essenciais é zero, que depois, em função do IVA zero, estes produtores e estes distribuidores não vão incorporar esse custo e não vão imputá-lo ao consumidor. Porque vamos falar então do fenómeno espanhol, aqui ao lado. Foi exatamente proposta uma medida pelo governo neste sentido, em que o que aconteceu foi que houve não uma isenção, mas uma redução total do IVA, e em função disso, como o valor dos bens diminuiu, ainda assim, não muito, devo dizer, a redução foi na casa dos 60, 70 cêntimos por bem. Mas para terem ideia, e isso pode fazer impacto na vida das famílias, também temos que ter esta noção. Mas para terem uma ideia muito concreta, apesar desta proposta que foi depois consubstanciada em forma de lei, no caso espanhol, os distribuidores e os produtores não alinharam, não consertaram esta política de preços com o Estado. O que é que aconteceu? Não houve diferença nenhuma nos preços. No final do dia estávamos a falar de diferenças de 60, 70 cêntimos no cabaz essencial de bens, o que não tem qualquer impacto económico, não é? Portanto, queria-vos explicar isto, que é, eu acho que a proposta que foi apresentada hoje é uma boa proposta, se concertada com produtores e distribuidores, no sentido de que essa redução não seja depois imputada pelos produtores e os distribuidores. Ou seja mesmo IVA zero em toda a linha, em toda a cadeia de distribuição. Mas também não tive muito tempo ainda para pensar na apresentação da proposta, mas calculei, e calhou bem, por isso também a data da marcação do seminário, que hoje tivéssemos novidades sobre isso, e tenho pensado em alguns problemas desta proposta, mais do que as soluções que parecem evidentes, que é a possibilidade de nós podermos comprar bens essenciais a menor custo entre todas as famílias. Problemas que me parecem óbvios, que é, o Estado tem uma impossibilidade crónica de controlar um IVA zero na repercussão do preço final, ou seja, como é que o Estado controla se, apesar de ter implementado IVA zero, aquele bem essencial, no final do dia, vai ou não custar menos às famílias portuguesas? Só tem uma forma de o fazer, que é através dos mecanismos de fiscalização da ASAI. Ora bem, a ASAI, que, como sabem, é um instituto de Estado que fiscaliza a política de preços, queixa-se regularmente da falta de meios para esse efeito. Diariamente diz, nós não podemos fiscalizar mais porque não temos meios. E reparem, uma coisa é fiscalizar uma medida muito concreta, outra coisa é fiscalizar todos os bens essenciais que são vendidos no país, em todos os meios de produção, distribuição e de venda ao consumidor final. Estamos a falar de todas as mercearias, supermercados, hipermercados, cadeias de distribuição, produtor, é impossível. Portanto, vamos ter um problema de fiscalização desta. Depois temos outra questão, que é, apesar de haver uma redução de IVA para a taxa zero, no fundo é isso que se está a propor, para os produtos dos bens essenciais, é bom de ver o seguinte: várias faixas da população, e quando digo várias faixas, é faixas etárias e faixas ao nível de capacidade económica, mas aqui para o que nos interessa é capacidade económica, têm diferentes meios de disponibilidade financeira, ou seja, de poderem adquirir bens. O que é que eu quero dizer? Que alguém que ofere 760 euros, que é o salário mínimo nacional, não tem naturalmente o mesmo poder de compra que alguém que ofere 5.000 euros mensais, que é, aos dias de hoje, faz parte de menos de 10% da população portuguesa. No entanto, todos eles vão pagar os bens essenciais ao mesmo preço. O que é que eu estou a dizer com isto?
esta questão não foi acautelada. Todos vão comprar, porque são todos eles bens essenciais, dentro daquele cabaz, os produtos ao mesmo preço, tendo diferentes capacidades económicas de poder adquiri-los. Poder já sempre dizer, bom, mas uma família com maior capacidade económica pode adquirir produtos que não são do cabaz essencial ou que não são marca branca e pode adquirir outro tipo de bens. No fundo, deixa de adquirir sucedâneos para passar a adquirir bens originais. É verdade, mas só o faz se quiser. Ou seja, não foi aqui acautelada qualquer possibilidade de, no âmbito desta isenção total de preços, haver no futuro, anualmente, uma política de devolução do IVA gasto nos bens essenciais em função da declaração de IRS que foi apresentada. Ou seja, faria mais sentido, no meu entendimento, mas pronto, é só o meu, que em função do rendimento das famílias, aqueles que têm menos possibilidades económicas tivessem direito, até podia ser trimestralmente, porque, como deverão saber, penso eu já, há IRS que, pese embora sejam pagos anualmente, porque o IRS é declarado, peço desculpa, anualmente, eles podem ser pagos trimestralmente. Eu, por exemplo, pago trimestralmente o IRS. E, portanto, o que é que podia acontecer? Uma política de devolução do IVA gasto nestes bens essenciais em função dos rendimentos do IRS. E reparem que estamos sempre a falar de finanças. É a autoridade tributária que controla o nível dos impostos que é implementado pelo Estado. E, portanto, podia perfeitamente cruzar esta informação entre os rendimentos a nível do IRS e, enfim, os bens de consumo que são consumidos e tributados em sede de IVA. E, portanto, esta é outra das coisas que eu acho que escapou à medida. Apesar disso, eu acho que a medida é boa por si, porque vai permitir a um maior número de famílias adquirir um maior número de bens essenciais a um menor custo. Se eu acho que isto vai ter uma repercussão económica fortíssima na economia e que nós vamos passar a pagar bens essenciais muito mais baratos do que o que pagamos hoje, acredito verdadeiramente que não, e acho que provavelmente daqui a uns meses poderemos estar a falar sobre isto e que a verdade económica, se quiserem, vai-me dar razão. Eu tinha aqui outros temas para tratar, mas se me quiserem ir interrompendo, Eu queria fazer-lhe uma pergunta, também que que eu vai mais ou gosto muito do menos, tema. vai mais ou menos de encontro àquilo que o professor teve a comentar, que é no outro dia eu e a Beatriz vimos um comentário que dizia que a inflação nem sempre é má. Vai mais ou Para o menos, Estado é a melhor coisa. pronto. Até que ponto é que o professor acha que esta afirmação é verdadeira, não só a nível da visão de Estado, como a nível de visão de povo? Bom, boa pergunta. Então, parece muito fácil a resposta a essa pergunta, mas é preciso estar familiarizado com estes temas e perceber a profundidade do alcance da questão, que é, por um lado, a inflação para o Estado, e nós vimos isso muito durante a pandemia, falou-se aqui durante os tempos da pandemia, da inflação ao nível da pandemia, para o Estado é a melhor coisa que pode acontecer, porque reparem, se o nível dos impostos nunca foi tão alto e o nível dos bens essenciais à vida de qualquer família nunca foram tão altos, vai haver mais arrecadação de receita fiscal. E, portanto, o Estado está a tributar muito mais, e resultado disso é que apresentou, à data de ontem, uma dívida pública bastante diminuta face a anos anteriores e tem coberto da diminuição dessa dívida, tem-no feito através da arrecadação de receita fiscal. Ou seja, para o Estado é bom que haja inflação, porque os agentes económicos, nomeadamente as famílias que são contribuintes líquidos, pagam mais impostos, há mais arrecadação de receita fiscal e depois, através da justiça redistributiva, o Estado entende que aposta mais na saúde ou na educação ou, ou na formação, em função daquilo também que é a receita fiscal e, portanto, faz justiça redistributiva. Aliás, é bom de ver. Todas estas medidas políticas de combate à inflação só podem ser feitas por qualquer governo porque há mais receita fiscal do que o que havia há um tempo atrás. Porque, no fundo, nós estamos a pagar a inflação e o que o governo está a fazer é devolver-nos, através de alguns mecanismos cirúrgicos, aquilo que nós, em virtude da inflação, já pagamos. Vou-vos dar um exemplo muito concreto. Vão ser atribuídos cerca de 30 euros mensais de apoio às famílias mais vulneráveis.
deste pagamento dos 30 euros, que vai ser feito faseadamente, vai ter um nível de âmbito de aplicação de 1 milhão de beneficiários. Ou seja, nós vamos atribuir cerca de 30 milhões, não é assim? Porque são 30 euros mês por mês, portanto 30 milhões por mês, às famílias mais vulneráveis. Ora bem, não são com certeza as famílias, com todo o respeito, mas não são com certeza as famílias mais vulneráveis só que pagam a inflação. Somos todos nós, que consumidores finais, pagamos a inflação. Mas porquê que isto é bom para o Estado? Porque o Estado está a utilizar este mecanismo de dizer assim, todos pagamos a inflação, mas eu vou aproveitar ao nível da justiça redistributiva este rendimento, esta receita fiscal que não previa vir a ter, mas que estou a ter a nível da inflação. Não se esqueçam que estamos a pagar todos os produtos a mais de 8,6%, para fazer justiça redistributiva. Ou seja, vou, através desta receita fiscal imprevista, alocar para as famílias mais vulneráveis. Estamos a falar de 1 milhão de portugueses. Outro exemplo concreto, ainda no âmbito da mesma medida. O Estado vai atribuir mais 15 euros mensais por criança ou jovem filhos do mesmo agregado familiar. Imaginem o caso de uma família numerosa, eu conheço várias, tem 7 e 8 filhos. Estamos a falar de mais 15 euros, fora os 30 euros por família, 15 euros por cada filho. Portanto, eu não estou a dizer que estas famílias também não gastam mais bens essenciais e não pagam a inflação mais do que outras. Naturalmente sim, porque também consomem mais. Mas eu acho que isto para o Estado está a ser bom, nesta medida que está a utilizar a maior, por via da arrecadação de receita fiscal, a maior disponibilidade económica e liquidez financeira que tem para suprir tarefas essenciais do Estado. E, portanto, para o Estado não tenho dúvidas nenhumas que é bom. Agora, poder-se-á dizer, mas para além do Estado, para quem é que é bom a inflação? Olha, para o consumidor final e para as famílias portuguesas, tenho muitas dúvidas que seja bom, para não dizer que é mau de tudo. Agora, o que eu acho que se atingiu o alcance daquilo que a Inês Geadas pretendia dizer é, bom, mas se calhar, para as cadeias de distribuição de bens alimentares isto é bom. Ou seja, para os grandes grupos económicos a que nós acorremos para adquirir bens essenciais, não quero fazer aqui publicidade a nomes, mas para as grandes superfícies, se quiserem dizer assim, isto é bom. Porquê? Porque, mas isto também só sucede porque neste momento temos um problema em duas vertentes, que é, temos a ASAI com falta de fiscalização e falta de meios para poder perceber a política de preços que é praticada nessas grandes superfícies, e vou fazer aqui uma alusão, quero fazer fé que o novo presidente da Autoridade da Concorrência, que aliás foi vosso professor também, julgo eu, ou se não foi, será ou vai ser, ou foi de colegas vossos, mas que foi meu colega, o professor Nuno Cunha Rodrigues, terá também esta sensibilidade de perceber a necessidade da Autoridade da Concorrência agir. Porque o que podemos estar a verificar é o seguinte: no âmbito das grandes superfícies comerciais, há uma inflação e, para além de uma inflação, pode haver uma política de redução de quantidades de bens vendidos e a inflação. É como se fosse uma dupla inflação. Ou seja, há casos muito concretos, e já ouvimos falar deles, em que as pessoas colocam um determinado bem para adquirir, chegam à caixa de supermercado e o preço do bem não corresponde ao bem que estava colocado na prateleira. E eu acho que era isso que a Inês Geadas estava a tentar aludir. Portanto, neste caso concreto, isto é uma dupla inflação, porque nós estamos a pagar o preço de 8,6% à data do mês passado da inflação e a diminuição das quantidades quando são pesadas dos bens, ou uma diferença entre o preço que são colocados, são expostos na prateleira, e o que é cobrado efetivamente depois na caixa de supermercado. Neste caso, a Autoridade da Concorrência tem que agir. Não há como. Quer dizer, isto viola vários princípios da lei da concorrência. A lei da concorrência permite que a Autoridade da Concorrência, que é uma entidade reguladora independente pública, tem poderes para sancionar estes operadores no mercado que estão no âmbito da distribuição e que, enfim, têm que ser obviamente sancionados, porque isto enfim, se vocês não têm ainda conhecimentos de direito do consumo, penso eu, porque não lecionam na Universidade Europeia, e fica aqui o repto, que é também uma área muito interessante
do direito, mas para quem estiver interessado em ver na lei do consumidor, isto viola tudo o que é permitido ao abrigo da lei do consumidor, porque, obviamente, que se o preço é colocado a um determinado valor no expositor, não pode ser cobrado a um valor diferente na caixa de supermercado. E, portanto, eu aqui acho mesmo que a Autoridade da Concorrência, deixa o repto ao novo Presidente, tem que atuar, porque isto, além de tudo, é publicidade enganosa do consumidor que adquire um bem e depois paga valor diferente por ele. Portanto, para esses, a inflação também pode ser bom. Só que estamos no domínio da ilicitude, ou seja, quem atua assim viola várias regras económicas, ao abrigo da lei da concorrência, e várias regras do direito do consumo, ao abrigo da lei do consumidor, e os consumidores têm todo o direito de se queixar sobre isso, porque estão cobertos de razão, porque efetivamente só para esses mesmo é que eu acho que a inflação possa ser boa. Mas, professor, em relação aos apoios às famílias que o Estado vai dar, a presidente do BCE, Christine Lagarde, há Sim, 2 semanas, apelou à zona euro para efetivamente começarem a reduzir esses apoios orçamentais às famílias e às empresas. certo. De que forma é que em Portugal supostamente não está a ser implementado essa redução dos apoios orçamentais? Claro. Outra boa questão. Bom, nós temos uma União Europeia a duas velocidades, não é? Uma União Europeia que muitas vezes não conserta políticas públicas comunitárias, se quiserem, com as nacionais. E aquilo que a senhora Christine Lagarde disse, com muita, enfim, estranheza minha, é que essa possibilidade de. Está a falar da Christine Lagarde do Fundo Monetário Internacional, não é? Da FMI. A Pronto. presidente do BCE, sim. Pronto. Bom, vamos ver o seguinte. Neste caso, temos uma questão muito simples, que é, eu não concordo nada com isso, pronto, tenho que dizer aqui, enfim, é uma opinião e eu tenho que a respeitar, mas não concordo nada com isso e vou dizer porquê. Porque é bom de ver que o fenómeno da inflação é um fenómeno passageiro. Portanto, nós não vamos ter inflação durante uma década. A este nível de inflação durante uma década. Mas temos que ter noção do seguinte, é que neste momento, se não for os apoios financeiros que são dados, e bem, no meu entender, por alguns Estados, como tem feito o Estado português, algumas famílias ultrapassam o limite do patamar da pobreza. Ou seja, nós temos famílias que já estavam cronicamente no limite do patamar da pobreza e, portanto, se não for estes apoios financeiros, elas têm menos capacidade económica e ficam, se quiserem, ainda mais pobres, numa linguagem não muito técnica. E, portanto, neste sentido, temos que ter noção de que estes apoios são fundamentais. Houve muita crítica, recordar-se-ão, porque o governo, a determinada altura, aplicou uma tentativa, que ainda assim pode ter sido, eh, enfim, ténue, ou pode ter sido envergonhada, mas que sucedeu de atribuir um valor de 125 euros às famílias que não ultrapassavam rendimentos anuais líquidos de 10 mil euros ano. E, portanto, esse valor, que se pode achar que não teve grande repercussão económica na vida das famílias, e com certeza terá tido grande repercussão económica na vida das empresas, porque não se esqueçam que um trabalhador que tem mais rendimentos, não em função daquilo que que a entidade empregadora paga, mas que é devolvida pelo Estado, esses 125 euros permitem às pessoas terem melhor qualidade de vida, adquirir mais bens essenciais, fazer face às suas despesas, pagar os compromissos que têm que solver. Reparem no seguinte, eu não podia estar mais em desacordo com essa afirmação, e eu muitas vezes até concordo com a personalidade em si, mas desta vez não estou mesmo. Para terem uma ideia, reparem no quanto aumentou o nível de endividamento das famílias em função do recurso ao crédito, porque pagamos hoje juros de créditos à habitação muito mais caros, em média, cerca de mais 100 a 200 euros, do que o que pagávamos no ano passado. É que só o aumento da taxa de juros do crédito à habitação, à data de hoje, foi muito superior aos 125 euros que o próprio governo estavam longe de imaginar, imagino eu, que o valor chegasse
do nível de taxa de juros, não vale a pena agora estarmos a falar de Euribors e estarmos a falar de juros a 6 e a 12 meses, para não confundir aqui quem nos ouve. Porque a ideia era também ter uma conversa não muito técnica. Mas reparem, hoje em dia, para essas pessoas que estão a pagar aumentos de juros do crédito à habitação de mais cerca de 100 a 200 euros por mês, 125 euros por ano pode fazer muita diferença. Claro. Portanto, eu imagino que a senhora Cristina Lagarde, quando fez essa referência, seja na tentativa de não colocar os agentes económicos, nomeadamente aqui as famílias, reféns de considerarem que isto são direitos adquiridos e que os Estados têm todos eles que fazer, sempre que há inflação, este tipo de políticas de apoio social às famílias para combater a inflação. Mas há uma coisa que eu tenho a certeza, é que, e vocês sabem que eu sou bastante liberal até em nível económico, mas se estas famílias não tiverem apoio por parte do Estado, com certeza terão menos dignidade social, viverão pior porque têm menos capacidade económica e não vão conseguir solver os seus compromissos. E, portanto, eu lamento, mas desta vez não posso mesmo concordar com a senhora Cristina Lagarde sobre este tema. Mas, pronto, é uma opinião avalizada de alguém com muita experiência política e económica, mas parece-me que não estamos a olhar para as economias individualmente consideradas e estamos a ver o bolo todo. Quer dizer, não se pode comparar a economia portuguesa, que é uma economia paralisada, estagnada e que não cresce, há muitos anos, com a economia pujante, sim com vários problemas, como temos visto, em função da guerra na Ucrânia, mas com uma economia alemã, que é o motor económico da Europa, ou a economia francesa. Portanto, não podemos fazer esse tipo de avaliação em abstrato, é preciso ver no caso concreto. No caso português, não tem produzido resultados, digamos assim, transformadores, mas com certeza tem dado mais qualidade de vida e capacidade económica às famílias, não tenho dúvida. É um- Saibam elas aproveitar esses apoios que o Estado dá, mas Há uns dias aqui não apareceu tenho. uma notícia penso que foi na TV, que havia crianças a serem retiradas dos pais exatamente por viverem em condições de extrema pobreza. Tem aqui o exemplo muito concreto de como eu não acho que, vamos ver, eu não acho que os apoios do Estado de combate à inflação sejam a panaceia para a inflação. Claro, Claro que claro que não não. vão resolver o problema da inflação. O que vão permitir é estas famílias terem mais dignidade de vida no seu cotidiano, terem um incremento, ainda que tenue, de qualidade de vida e, sobretudo, fazerem face aos compromissos que já assumiram anteriormente. Porque estamos numa situação em que podemos colocar várias famílias a não conseguirem eh, pagar as suas dívidas. No fundo, é isto que estamos a falar: não conseguirem pagar o crédito à habitação, não conseguirem pagar os colégios dos filhos, não conseguirem pagar as propinas das universidades dos filhos. Enfim, e este tipo de situação, poder-se-á dizer, bom, mas não é com estas medidas que vamos resolver o problema da incapacidade económica temporária das famílias. Com certeza que não. Nem a inflação vai desaparecer. Com certeza que não. Mas é muito mais fácil a uma família tendo tendo devolução por parte do Estado de alguma liquidez financeira, fazer uso dela para tentar suprir as suas incapacidades, como digo, ainda que temporárias, económicas, porque não é com certeza a ideia da senhora Lagarde, que é, no fundo, vou utilizar aqui uma expressão que é como ocorre fazer o desmame dos Estados, de, no fundo, deixarem de andar de mão estendida a pedir dinheiro ao Estado para que as famílias possam ultrapassar a inflação, não é isso, isso é que não vai resolver mesmo o problema. Poderá não ser colocar dinheiro na mão das pessoas para gerir as suas próprias vidas, porque elas de alguma forma têm que ser autossustentáveis e têm que saber gerir o dinheiro que têm e a capacidade económica que dispõem. Mas há uma coisa que eu tenho a certeza, que não é de certeza com falta de apoio que vamos resolver o problema da inflação. Portanto, acho que estou a ver o filme todo ao contrário da senhora Lagarde, mas pronto, é só uma opinião. Professor, já sabemos que quando a conversa é boa e o tema é interessante, o tempo passa rápido e infelizmente já estamos aqui a chegar ao fim. Culpa do Acho professor. que, acho que nada melhor que uma pergunta feita por outros alunos, Sim. para terminar. E pronto, escolhemos aqui uma pergunta feita por um aluno do nosso curso, que vai de encontro àquilo que temos estado a falar agora, às famílias, que é:
Na opinião do professor, o que fazer para reduzir as taxas tão elevadas de inflação a nível governamental e também a nível pessoal, de forma a que as famílias não saiam então tão prejudicadas? Então vamos parar aqui esta questão. A taxa de inflação, temos que ver o seguinte: estamos a falar do crédito à habitação, é porque se for para o crédito à habitação, a taxa não é cobrada pelo Estado, é cobrada pelas entidades bancárias. E, portanto, o Estado aqui não pode fazer muito, não é? A única coisa que o Estado pode fazer é, ou pode tentar fazer, é fixar o limite da taxa de crédito para a habitação, que é uma coisa muito diferente daquilo que estamos a falar. Mas eu hoje até parece que estou aqui em defesa do governo, mas não é. É porque efetivamente o governo apresentou uma medida muito concreta dos juros bonificados do crédito à habitação e do apoio à renda e crédito de habitação à taxa fixa. Ou seja, uma das últimas medidas que o governo apresentou, e depois pode-se discutir aqui o mérito da medida, mas penso que não seja agora esta a questão. Uma das últimas medidas que o governo apresentou foi exatamente a taxa fixa do crédito à habitação. Qual é a ideia? No fundo, quem adquire uma casa ou constrói uma casa para habitação própria ou permanente tem possibilidade de exigir do banco uma taxa fixa de crédito à habitação. Isso permitiria que, por exemplo, esta questão que agora estamos a ver dos aumentos do crédito à habitação entre 100 a 200 euros, imagino que, agora vou aventar aqui uma possibilidade. O governo diz assim, só pode cobrar 2%. Portanto, esta é a taxa fixa para o crédito à habitação. E, a partir daí, nenhuma instituição de crédito pode cobrar mais do que 2%. Claro que este valor é completamente irreal, é só para termos uma noção. Nenhuma instituição de crédito pode cobrar mais que 2%. Eu devo dizer que, isto agora não temos oportunidade nem tempo de falar nisto, mas durante muito tempo os portugueses preferiam adquirir casa em Portugal ao invés de arrendar casa em Portugal. Porquê? Porque o nível das taxas de crédito à habitação era de tal maneira baixo que era preferível comprar. Era preferível pagar os juros para adquirir casa do que arrendar, porque a diferença entre o preço do arrendamento e da aquisição era de tal maneira pouca que era preferível comprar casa. Isso não se passa hoje em dia. Mas muitas dessas famílias que adquiriram casa há muitas décadas, porque um dos problemas que temos é que as famílias portuguesas adquirem casa e depois estão uma vida inteira a pagar casa. E isso é um problema essencialmente para nós, e vou-me incluir que ainda sou jovem, porque nós adquirirmos casa e um dos grandes compromissos de vida que temos é trabalhar a vida toda para pagar a casa, mas essa é outra questão que eu agora não. Depois podemos falar um dia sobre isso. Nós Queria partimos dizer o seguinte. um podcast para falar tudo o que Não, ficou. pronto, não era a minha pretensão, mas para dizer o seguinte, que é, no fundo, essas famílias, quando adquiriram casa a taxa fixa. Há uma minoria das famílias portuguesas que hoje estão a pagar crédito à habitação com taxa fixa e não estão a sentir a inflação neste domínio das taxas de crédito à inflação. E, portanto, isto é prova cabal de que se tivéssemos taxas fixas, como aliás o governo agora quer impor, uh, ao nível do crédito à habitação, esse problema estava resolvido. Mas reparem que isto é uma gota no oceano. Resolvíamos o problema, com certeza, de muitas famílias no crédito à habitação. Mas a inflação é genérica, portanto, não é só no crédito à habitação, é nos outros créditos todos e é no consumo diário. Portanto, não há grandes milagres para a inflação. Esta é a má notícia que eu tenho para vos dar. Não há grandes milagres para a inflação. Eu acho que, provavelmente, no nosso interesse, de todos, o ideal era terminarmos primeiro com a guerra e provavelmente iremos acabar com a inflação. Pronto. Muito bem, Beatriz. Chegamos ao final. Bem, eu estou a tentar ser contido. Acho que chegámos ao final do nosso podcast. Obrigada mais uma vez por ter estado presente e por ter sido tão participativo. Espero que tenha gostado também de ter-nos como moderadoras. Foi um gosto, é sempre um gosto estar convosco. Conversa connosco e pronto. Temos de marcar uma segunda ronda, pelos vistos, por dizer e por falar. E é isso. Esse critério fica atribuído ao núcleo. O núcleo é que tem essa legitimidade estatutária para organizar Vamos o que propor. entender. Sou um antigo desde sempre, colaborador do núcleo, independentemente das suas lideranças. Estive sempre, como sabem, disponível para os meus antigos alunos, para os alunos e para o núcleo em particular.
Ok. Obrigada, professor. Obrigado, eu. Obrigada, professor.